O asfalto da rodovia transamazônica, no trecho que rasga o sudoeste do Pará, não é uma estrada. É uma ferida aberta que nunca cicatriza. O solo de terra vermelha, fino como talco durante a seca e denso como concreto fresco durante as chuvas, impregna-se em tudo. Nos pulmões dos caminhoneiros, nas frestas das casas de madeira e na alma de quem não tem para onde fugir. Elias conhecia aquele pó melhor do que a própria caligrafia. Suas mãos marcadas por cicatrizes de queimaduras de solda e sulcos profundos de óleo diesel, que nenhum sabão de coco conseguia remover, eram as mãos de um homem que entendia a linguagem do metal cansado. Na sua oficina em Itaituba, o som predominante não era o das vozes humanas, mas o lamento rítmico das máquinas de garimpo que chegavam para morrer e, por milagre ou teimosia dele, voltavam a respirar. Naquela manhã de agosto, o mormaço de 38 graus já pesava sobre os ombros de Elias antes mesmo das 9 horas. Ele estava debruçado sobre o bloco de um motor Scania, sentindo o calor emanar do metal, quando o som de um veículo estranho ao ambiente cortou o ar. Não era o estalo seco das motos populares, nem o ronco grave das caminhonetes de fazendeiros locais. Era o zunido eletrônico de um SUV importado, um veículo que custava mais do que todas as casas daquela rua somadas. O carro parou na entrada da oficina, levantando uma nuvem de poeira que reluziu sob o sol, como se fosse pó de ouro. Elias não se levantou. Continuou ajustando os bicos injetores, mas seus sentidos se aguçaram. Ele ouviu o som da porta se abrindo e o impacto seco de saltos finos contra o chão de terra batida. O cheiro de querosene e borracha queimada da oficina foi subitamente invadido por uma fragrância de jasmim e sândalo, algo que cheirava a escritórios climatizados e capitais distantes. O radiador estourou a 10 quilômetros daqui. Me disseram que você é o único mecânico nesta região que não vai tentar me roubar ou destruir o motor eletrônico por ignorância, disse a voz. A voz era seca, autoritária, mas carregada de uma exaustão que Elias reconheceu imediatamente. Ele soltou a chave de fenda e, lentamente, limpou as mãos em um pano de brim azul, virando-se para encarar a visita. O impacto foi físico. A mulher à sua frente, protegida por óculos escuros de grife e um vestido de seda que parecia uma afronta ao barro paraense, era Beatriz. Mas não a Beatriz das manchetes de jornal que ele acompanhava em silêncio nos últimos anos, a dama de ferro da mineração. Era a Beatriz que, 18 anos atrás, dividia com ele um quarto de pensão barato em Belém, sonhando com um mundo onde o dinheiro não fosse a única medida de valor. O radiador não estoura sozinho nessas estradas, Beatriz. Ou você ignorou o alerta de temperatura no painel, ou tentou passar por cima de algo que não deveria. Elias disse, sua voz saindo mais rouca do que ele pretendia. Beatriz tirou os óculos. Seus olhos, de um castanho que lembrava a cor do rio Tapajós em dia de tempestade, fixaram-se nos dele. Houve um segundo de silêncio absoluto, onde o barulho das cigarras na mata ao fundo pareceu ensurdecedor. O reconhecimento foi mútuo, doloroso e inevitável. Elias? O nome saiu como uma pergunta que ela não queria fazer. O que você está fazendo neste lugar? Você era o melhor engenheiro da turma. Deveria estar projetando navios em Singapura, não consertando o trator de garimpeiro no meio do nada. O meio do nada é relativo, Beatriz. Para mim, Singapura é que fica longe demais da realidade. Aqui, quando eu conserto algo, eu vejo o resultado na hora. Não preciso de um conselho de administração para me dizer se meu trabalho tem valor. Ele caminhou até o carro dela, ignorando a postura defensiva da mulher. Abriu o capô com um movimento brusco. O vapor quente subiu, denunciando o descaso. Elias analisou as mangueiras derretidas e o cabeçote que, por pouco, não havia fundido. Você tratou esse carro como trata as pessoas, Beatriz. Levou ao limite sem se preocupar com a manutenção básica. Agora vai ter que esperar. Não existe peça para isso aqui no Pará. Vai ter que vir de São Paulo e o voo de carga só chega na quinta-feira. Beatriz bufou. Uma reação humana que rompeu sua fachada de executiva implacável. Eu tenho uma audiência pública em Santarém amanhã. Estão decidindo o licenciamento da nova bacia de exploração. Eu não posso ficar parada em Itaituba esperando um voo de carga. Então você vai ter que aprender a andar de ônibus ou pegar carona em algum caminhão de soja. Porque este motor, do jeito que está, não te leva nem até a esquina.
A tensão entre os dois era um cabo de aço esticado ao ponto de ruptura. Elias sentia uma raiva antiga borbulhando, a raiva do rapaz que fora deixado para trás quando a ambição dela se tornou maior do que o amor que sentiam. Beatriz, por sua vez, sentia o desconforto de ser confrontada com a versão de si mesma que ela tentara enterrar sob camadas de sucesso corporativo. Pai, a avó Rosa disse que o café está pronto. A voz de um menino de 10 anos veio do fundo da oficina. Cauã apareceu entre as carcaças de motores, com os pés sujos de terra e um sorriso que era a cópia exata do de Elias. Beatriz congelou. Ela olhou para o menino e depois para Elias, o cálculo mental sendo feito em frações de segundo. Seu filho? Ela perguntou, a voz subitamente baixa. Meu filho, minha vida. E a prova de que algumas coisas não precisam de tecnologia de ponta para serem perfeitas. Beatriz desviou o olhar. A presença da criança tornava tudo mais real, mais difícil de ignorar. Ela estava ali como representante de uma empresa que planejava dragar o rio, onde aquele menino provavelmente nadava. O conflito coletivo da região, o progresso versus a preservação, ganhava agora um rosto familiar. Onde eu posso ficar? Ela perguntou, derrotada pela mecânica e pelas circunstâncias. Tem uma pensão na rua de trás. É limpa, mas o chuveiro é frio e o café tem gosto de queimado. Ou você pode ficar no quarto de hóspedes lá em casa. Dona Rosa não nega abrigo nem para a cobra sucuri. Quem dirá para uma ex-nora que ela nunca conheceu? Beatriz hesitou. O orgulho gritava para ela escolher a pensão, mas a curiosidade e uma pontada de algo que ela não queria admitir como saudade a fizeram aceitar o convite. Os dias que se seguiram foram um exercício de tortura psicológica para ambos. Enquanto Elias trabalhava no motor do SUV, improvisando peças com a habilidade de quem aprendeu a vencer a escassez, Beatriz tentava manter sua rotina de diretora através de um telefone satelital que falhava sob a copa das árvores. Ela observava a interação de Elias com Cauã. Via o homem que ele se tornara, paciente, sólido, respeitado por todos na cidade, não pelo seu diploma, mas pela sua palavra. Na mesa de jantar de Dona Rosa, sob a luz fraca de uma lâmpada fluorescente, os silêncios eram preenchidos pelo som dos talheres contra os pratos de Duralex. Beatriz falava sobre as projeções de crescimento da mineração, sobre o PIB do estado, sobre a necessidade de modernizar a região. Elias apenas a escutava com o olhar fixo no prato, até que não aguentou mais. Você fala de modernização, Beatriz, mas o que você está trazendo é veneno. Eu vejo os peixes morrendo no Tapajós. Vejo os garimpeiros chegando aqui com os pulmões destruídos pelo mercúrio que a sua empresa fornece por baixo dos panos para as cooperativas de fachada. Você não está modernizando nada. Você está apenas extraindo a vida deste lugar e deixando o buraco para a gente tapar. É mais complexo que isso, Elias. Se a minha empresa não estiver aqui, outra pior virá. Pelo menos, nós temos protocolos ambientais. Nós geramos empregos. Protocolo ambiental não limpa sangue de rio, Beatriz. E emprego que mata o empregado em 10 anos não é oportunidade. É sentença de morte. A discussão não era apenas ideológica. Era o acerto de contas de duas trajetórias que se separaram no ponto em que a ética se tornou um obstáculo para o lucro. Beatriz percebeu que, em sua escalada para o topo, ela havia perdido a capacidade de enxergar as pessoas por trás dos números. Elias era o lembrete vivo de tudo o que ela descartara. Na quarta-feira à noite, uma tempestade amazônica desabou sobre Itaituba. O som da chuva no telhado de zinco era como um exército de tambores. A energia caiu, mergulhando a casa na escuridão profunda da mata. Elias e Beatriz ficaram sozinhos na varanda, protegidos pela sombra. Por que você ficou, Elias? Ela perguntou, a voz quase sumindo sob o barulho da chuva. Com o seu talento você poderia ter saído deste buraco há muito tempo. Eu tentei sair, Beatriz. Fui para São Paulo logo depois que você me deixou. Trabalhei em uma montadora. Tinha convênio médico, bônus de Natal e um apartamento de 30 metros quadrados onde eu não via o sol. Um dia, olhei para o espelho e não vi mais o homem que meu pai criou. Vi uma peça de reposição. Voltei para cá porque aqui eu sou o motor, Beatriz. Eu decido para onde vou. E você? Onde você é o motor e onde você é só uma correia de transmissão? Ela não respondeu.
Pela primeira vez em anos, Beatriz não tinha uma resposta pronta. No escuro da varanda, ela sentiu a mão de Elias tocar a sua. Não era um toque romântico, era um toque de reconhecimento, de dois náufragos que se encontram em uma ilha que ambos ajudaram a incendiar. Na manhã seguinte, a peça chegou. Elias trabalhou sem descanso até o meio-dia. O motor do SUV agora ronronava com uma precisão que beirava a perfeição. Beatriz estava pronta para partir. Suas roupas estavam limpas, seu telefone carregado, sua máscara de executiva novamente no lugar. "Quanto eu te devo pelo serviço e pela estadia?" Ela perguntou, abrindo a bolsa de couro. Elias olhou para o carro e depois para ela. "Você não me deve nada em dinheiro, Beatriz, mas leve uma coisa com você para Santarém. Olhe para o rio antes de assinar aquele licenciamento. Não olhe para o mapa ou para o gráfico de lucros. Olhe para a água. Se você conseguir ver o rosto do Cauã nela e ainda assim assinar, então você realmente se tornou a mulher que seu pai queria que você fosse." Beatriz partiu sem dizer adeus. O carro desapareceu na poeira vermelha, deixando para trás o cheiro de jasmim e a sensação de um vazio que o sucesso não conseguia preencher. Elias voltou para a sua bancada, pegou uma peça velha de trator e começou a lixar. Seus movimentos eram mecânicos, mas sua mente estava longe. Ele sabia que a história não terminava ali. Naquele canto do mundo, as engrenagens do destino giram devagar, mas nunca param. O erro humano de ambos, a teimosia dele e a ambição dela, ainda teria muitos capítulos para escrever sobre o solo fértil e castigado do Pará. Ele continuaria sendo o mestre do metal, esperando o dia em que o motor do mundo finalmente parasse de quebrar as pessoas que ele mais amava. A poeira baixou. O silêncio voltou. E no horizonte, o rio Tapajós continuava correndo, indiferente aos dramas dos homens, levando consigo os segredos de quem fica e as culpas de quem vai embora. Elias olhou para o céu e sentiu o cheiro de outra chuva chegando. O ciclo recomeçava. Cada peça no seu lugar, cada escolha com seu preço. A partida de Beatriz deixou um rastro de silêncio na oficina que nem mesmo o barulho das ferramentas de Elias conseguia preencher. O SUV importado era uma mancha tecnológica que havia passado pela Terra Vermelha, e embora o motor estivesse consertado, o mecanismo interno de Elias parecia ter saído de sincronia. Ele passava os dias mergulhado em tarefas mecânicas, mas seus olhos frequentemente buscavam o horizonte da Transamazônica, onde a poeira demorava a assentar. Cauã, com a percepção aguçada das crianças que crescem observando a natureza, notava a distração do pai. "Ela vai voltar, pai?" perguntou o menino enquanto ajudava a organizar as chaves de boca por tamanho. "O mundo dela é muito grande, Cauã. Gente como a Beatriz não volta para onde já passou. Eles só seguem em frente, abrindo caminho ou derrubando o que estiver na frente." Mas Elias estava errado. O erro humano, ele descobriria em breve, é acreditar que o passado pode ser consertado com o isolamento. O cerco à beira do rio. 2 semanas depois, o conflito coletivo que fervilhava em Itaituba transbordou. A audiência em Santarém, onde Beatriz deveria ter carimbado o futuro da região, não seguiu o roteiro esperado. Rumores corriam pela cidade de que ela havia pedido vistas do processo, travando o licenciamento da nova bacia de exploração sob a justificativa de inconsistências técnicas nos laudos de impacto hidrológico. A reação dos barões do garimpo e dos investidores locais foi imediata e violenta. Itaituba não perdoa quem interfere no fluxo do ouro. A oficina de Elias, antes um território neutro de respeito técnico, tornou-se alvo de olhares hostis. Caminhonetes com vidros fumê começaram a passar lentamente pela frente da casa à noite. "Estão dizendo que você encheu a cabeça da doutora com conversa de ambientalista", disse Valdo, um dono de draga que era cliente de Elias há anos, enquanto buscava uma bomba injetora. "Isso não é bom para os negócios, Elias. O pessoal aqui não gosta de quem joga contra o próprio prato. Eu só conserto motores, Valdo. O que as pessoas fazem com a cabeça delas depois que saem daqui não é da minha conta." Mas era. Naquela mesma noite, Beatriz reapareceu. Não no SUV luxuoso, mas em um táxi local com o cabelo desordenado e a mesma expressão de quem acabara de sobreviver a um naufrágio. Ela não trazia malas, apenas uma pasta de couro e o telefone satelital que agora parecia uma âncora.
Eu não assinei, Elias. Ela disse assim que ele abriu a porta. Eu olhei para o rio. Eu vi o que você disse. Mas agora eu sou a pessoa mais odiada de Belém a Santarém. Minha própria empresa me afastou do cargo e os parceiros locais estão furiosos. Elias a puxou para dentro, fechando a porta de madeira maciça. O perigo não era mais uma abstração política. Era uma presença física sentida no ar úmido da varanda. O peso da escolha. A presença de Beatriz na casa de Elias transformou o refúgio em um forte. Dona Rosa, com a sabedoria das mulheres que viram a Transamazônica ser aberta a golpe de facão, não fez perguntas. Apenas reforçou as trancas e colocou mais água no feijão. Ela sabia que, naquelas terras, o preço da integridade muitas vezes era pago com o exílio ou com o chumbo. O conflito psicológico de Beatriz era devastador. Ela havia abandonado uma carreira de 2 décadas em uma tarde de epifania técnica e emocional. Ela olhava para as próprias mãos, limpas demais para aquele cenário, e sentia a inutilidade de seus diplomas diante da brutalidade que a cercava. Você me disse para olhar para a água, Elias. Eu olhei, mas agora eu não tenho para onde ir. Se eu voltar para Brasília, eles me trituram. Se eu ficar aqui, eu sou um alvo. Você ficou tempo demais projetando o mundo de cima, Beatriz. Agora você está no chão. E no chão, a gente não corre, a gente se firma. Elias começou a agir. Ele sabia que a oficina seria atacada. Ele usou seu conhecimento mecânico para algo que nunca desejara: defesa. Instalou refletores de alta potência alimentados por baterias de caminhão e reforçou o portão com chapas de aço de motores desmontados. Ele não estava salvando a donzela. Ele estava protegendo o seu território e o futuro do seu filho. A noite do confronto. O clímax não veio com um discurso, mas com o som de motores. 3 caminhonetes cercaram a oficina na madrugada de sexta-feira. Não eram bandidos profissionais, eram homens da terra, inflamados pela perda de lucros prometidos e pela sensação de traição. Sai pra fora, mecânico, entrega a doutora e a gente esquece que você deu abrigo para ela, gritou uma voz que Elias reconheceu como a de um dos capatazes de Valdo. Elias pegou uma lanterna pesada e uma barra de ferro, mas Beatriz o segurou pelo braço. Não faz isso, Elias. Isso é por minha causa. Eu saio. Você não vai a lugar nenhum. Eles não querem você, Beatriz. Eles querem o medo. Querem mostrar que ninguém pode dizer não para o que eles decidiram. Se você sair, você morre e o rio morre junto. Elias acendeu os refletores. A luz branca, violenta, cegou os homens lá fora por um instante. Ele não usou armas de fogo. Ele usou a tecnologia que conhecia. Acionou o compressor de ar de alta pressão, acoplado a uma sirene industrial que ele usava para testar motores de navio. O som era ensurdecedor, uma vibração física que desorientava qualquer um num raio de 50 metros. No meio da confusão sonora e visual, Elias saiu pela porta lateral. Ele não bateu em ninguém. Ele foi direto aos veículos. Com a rapidez de quem conhece cada conexão, ele cortou os cabos de ignição e as mangueiras de combustível das caminhonetes paradas na entrada. Em menos de 3 minutos, os agressores estavam cercados por uma luz insuportável, um som que impedia a comunicação e com seus veículos mortos. A humilhação técnica foi pior do que uma briga física. Os homens, privados de sua mobilidade e de sua superioridade numérica, recuaram a pé para a escuridão da estrada, deixando para trás suas máquinas inúteis. A manutenção do futuro. Na manhã seguinte, o silêncio em Itaituba era diferente. A notícia de que o mecânico doido havia inutilizado a frota do Valdo correu como pólvora. O medo mudou de lado. Não porque Elias fosse perigoso, mas porque ele havia mostrado que o conhecimento da base era mais forte do que a prepotência do topo. Beatriz sentou-se na oficina, observando Elias desmontar as proteções que havia criado. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora a gente começa a trabalhar de verdade. Você tem os documentos, tem o conhecimento jurídico. Eu tenho as provas técnicas de onde as dragas estão operando ilegalmente. Eles não vão desistir, mas agora eles sabem que a gente mexe no motor deles. Não houve um beijo de cinema ou uma promessa de casamento. O amor de Elias e Beatriz era como uma peça de motor que fora retificada. Não era mais nova, tinha marcas do desgaste.
Mas o encaixe era mais preciso do que nunca. Eles decidiram criar um instituto técnico-jurídico em Itaituba. Ela ensinaria os direitos da terra. Ele ensinaria a mecânica que permitia a subsistência sem a destruição. Cauã, vendo os dois trabalharem juntos na mesa da cozinha, entendeu que a moça da televisão não era uma orquídea delicada, mas uma espécie nativa que precisava apenas do solo certo para criar raízes. A história deles continuaria ali, entre a poeira vermelha e o rio Tapajós. Sem finais milagrosos, mas com a teimosia de quem sabe que, enquanto houver uma chave de fenda e um ideal, nenhum motor está definitivamente quebrado. O erro humano de tentar controlar o mundo fora substituído pela sabedoria de tentar consertar o que está ao alcance das mãos. E na imensidão do Pará, isso era mais do que suficiente. A institucionalização daquela aliança improvisada trouxe uma nova forma de cansaço, uma que não se curava com uma noite de sono, mas com a perspectiva de décadas de resistência. A Oficina Escola Tapajós nasceu entre pilhas de sucata e arquivos jurídicos, um híbrido estranho que Itaituba observava com uma mistura de escárnio e temor. Beatriz trocou definitivamente o linho pela sarja. Elias trocou o silêncio pela instrução. No entanto, o erro humano mais persistente deles era acreditar que a vitória sobre os capatazes de Valdo tinha encerrado a guerra. Na Amazônia, o poder é como a vegetação. Você corta a superfície, mas a raiz continua se espalhando no escuro, buscando nutrientes na corrupção e na necessidade. O conflito coletivo agora se manifestava de forma econômica. O boicote branco asfixiava a oficina. Grandes distribuidores de peças de Belém, pressionados pelos financiadores do garimpo, pararam de vender para Elias. Ele se viu forçado a canibalizar motores velhos para manter os barcos dos pescadores funcionando. O desânimo começou a vazar pelas frestas da confiança de Beatriz. Ela passava as noites em claro, redigindo denúncias para o Ministério Público Federal. Mas as respostas eram lentas, burocráticas e, muitas vezes, vinham de gabinetes que já tinham o destino traçado em mapas de mineração. A gente está tentando segurar a pororoca com as mãos, Elias. Desabafou ela certa noite, enquanto as cigarras faziam um barulho ensurdecedor lá fora. Eu tenho as provas, tenho os nomes, mas o sistema é um motor que se alimenta da própria quebra. Eles lucram com o caos. Elias, que estava limpando um bico injetor sob a luz de um lampião, não levantou a cabeça. Um motor não roda sem combustível, Beatriz. O combustível deles é o medo de quem não tem alternativa. Se o pescador acha que só o garimpo dá dinheiro, ele vai aceitar a contaminação. O nosso trabalho não é só denunciar o crime, é tornar o crime desnecessário. A engrenagem da sobrevivência. Elias começou a desenvolver um sistema de filtros de baixo custo, usando cerâmica local e carvão ativado, para purificar a água das comunidades que Beatriz defendia. Era uma solução paliativa, técnica, mas que dava rosto ao trabalho deles. Não eram mais apenas o mecânico e a doutora. Eram as pessoas que impediam que os filhos da vila tivessem feridas na pele. Cauã, por sua vez, tornou-se o mensageiro. Com sua bicicleta velha, ele levava os filtros e trazia notícias das margens do rio. O menino havia perdido a inocência de quem vê a mata como um parque de diversões. Agora, ele a via como um campo de batalha onde seu pai era o armeiro e Beatriz, a estrategista. O clímax desse novo ciclo veio com a chegada do verão amazônico rigoroso. O nível do rio baixou a patamares históricos, expondo as cicatrizes das dragas no leito do Tapajós. A lama de mercúrio, antes escondida pela profundidade, tornou-se uma lama fétida e visível. A cidade começou a feder. O cheiro da destruição bateu nas portas das casas luxuosas dos negociantes de ouro. Foi quando a peça de reposição que Beatriz tanto esperava chegou. Uma comissão internacional de direitos humanos, atraída pelo barulho que as denúncias dela haviam feito no exterior. Eles queriam provas físicas, e só havia um homem que conhecia os segredos submersos daquelas águas. A expedição do acerto de contas Elias conduziu a expedição em um barco que ele mesmo havia transformado, instalando um sonar artesanal para mapear os resíduos metálicos no fundo do rio. Beatriz ia ao lado, traduzindo não apenas o idioma,
mas a dor daquela terra para os observadores estrangeiros. Eles foram seguidos por lanchas rápidas durante todo o trajeto. O perigo era uma nota baixa e constante, como o vibrar de uma hélice desregulada. Se eles atirarem, Elias, tudo o que a gente fez vira poeira, sussurrou Beatriz, vendo o brilho do sol refletido nos binóculos dos perseguidores. Se eles atirarem, Beatriz, o mundo inteiro vai ver o que eles estão escondendo debaixo dessa água. O medo deles é o nosso seguro. A expedição foi um sucesso técnico. Elias conseguiu coletar amostras de sedimentos de áreas que oficialmente não eram exploradas. Beatriz documentou cada coordenada. Naquela noite, Itaituba sentiu que algo havia mudado. O isolamento de Elias e Beatriz fora rompido pela luz do escrutínio externo. O ajuste final. A resolução não foi romântica. Beatriz não recuperou sua posição em Brasília. E Elias não ficou rico. A empresa de mineração foi multada em valores recordes e forçada a financiar um programa de recuperação hídrica gerido pela comunidade. Valdo e seus capatazes foram indiciados, mas todos sabiam que outros ocupariam o lugar. Na Amazônia, a vitória é contada em dias de paz, não em conquistas definitivas. Dona Rosa preparou um banquete de pato no Tucupi para comemorar a primeira sentença favorável. Na mesa, a família estava completa. Cauã, Elias e Beatriz. O motor está ajustado? Perguntou Beatriz, servindo o caldo amarelo. Elias olhou para as próprias mãos. Elas ainda estavam sujas, ainda tinham o cheiro do óleo e do rio. Ele olhou para Beatriz, que agora tinha uma pequena ruga de expressão entre as sobrancelhas, a marca de quem parou de olhar para o gráfico e começou a olhar para a vida. O ajuste está feito, Beatriz. Mas a manutenção é diária. A gente vai ter que trocar o óleo, apertar os parafusos e ouvir o barulho do mundo todo dia. Mas pelo menos agora, a gente sabe para onde o barco está indo. Eles ficaram ali, sob a luz de Itaituba, enquanto o rio Tapajós corria lá fora, um pouco mais protegido, um pouco mais amado. O erro humano de tentar ser maior que a terra fora substituído pela humildade de ser parte dela. Elias limpou o canto da boca com o guardanapo de pano, deu um sorriso raro e pegou a mão de Beatriz. Não havia mais nada a dizer. As máquinas estavam em silêncio. A vida finalmente tinha o som do rio.